Enem 2015. Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810 centímetros e 10 de 1080 centímetros, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir quantas tábuas, né? Bom, primeiro, palavra-chave aqui, né? Ele vai cortar as tábuas. Se você vai cortar, você divide. Quem divide no maior tamanho possível é o MDC. Ok? Então, quem corta no maior tamanho, quem divide no maior tamanho é o MDC dessas grandezas. Então, eu tenho que tirar o MDC de 540, de 810 e de 1080. É a primeira coisa que a gente vai fazer agora. Legal? Para tirar o MDC, o que eu faço? Eu coloco as três grandezas. Já coloquei com a quantidade de tábuas aqui. Ok? Mas essa parte aqui eu nem vou me atentar. Vou me prender a isso aqui. 540, 810 e 1080. Eu vou começando a dividir todo mundo aqui por 10. Pode, professor? Pode, sem problema nenhum, dividir todo mundo por um número que não seja primo, desde que esse número divida todo mundo ao mesmo tempo, ok? Muito bem. Então, aqui eu fiquei com 54. Aqui deu 81. E aqui deu 108. Ok. 54, 81 e 108 dá para dividir todo mundo por 9. É a mesma regra de cima. O número não é primo, mas ele divide todo mundo, ok? Então, eu vou dividir por 9. 54 por 9, 6. 81 por 9, 9. 108 por 9, 12. 6, 9 e 12 dá para dividir todo mundo por 3. 6 por 3 dá 2. 9 por 3 dá 3. 12 por 3 dá 4. Ok. 2, 3 e 4 dá para dividir por alguém ao mesmo tempo? Não. Acabou a divisão. O MDC você encerra a divisão a partir do momento que não dá para dividir por ninguém mais ao mesmo tempo. Ok? Então, o MDC é 270. Ok. Agora vamos lá, galera. Se eu tenho uma tábua de 540, se eu dividir em 2 pedaços, cada pedaço vai ser igual a 270. Se eu tenho uma tábua de 810, se eu dividir em 3 pedaços, cada pedaço vai medir 270. Se eu tenho uma tábua de 1080, se eu dividir em 4 partes iguais, cada parte vai ter 270. Ok? Essa é a lógica. Bom, se eu tiver uma, mas eu tenho quantas tábuas dessa? Eu tenho 40. Então, eu vou pegar esse 2 aqui e vou multiplicar por 40. Quantas tábuas eu tenho de 810? 30. Vou multiplicar por 30. Quantas tábuas eu tenho de 1080? 10. Vou multiplicar por 10. Então, nós vamos ter aqui 80. Nós vamos ter aqui 90 tábuas e nós vamos ter aqui 40 tábuas. Bom, beleza.
Se as tábuas pudessem ter 270 centímetros, ou seja, 2,70 metros, tudo bem. Seria esta soma aqui, olha. A soma desse resultado aqui me daria exatamente o total de tábuas que eu estou precisando, né? Isso aqui daria 120, daria 210 tábuas. Mas, segundo ele falou, as minhas tábuas têm que ter comprimento menor que 2 metros. Se é menor que 2 metros, galera, vou fazer o seguinte: 2,70 metros dá para dividir por 2? Dá. Quanto que dá 2,70 metros dividido por 2? 1,35 m. 1,35 m atinge o tamanho que ele deseja, ou seja, menor que 2? Sim. Então significa dizer que eu vou dividir as minhas tábuas todas por 2. Se você tem uma tábua e você divide ao meio, quantas tábuas você tem? 2 tábuas. Então, no caso, eu vou ter o dobro de 210, que é igual a 420 tábuas. Ou 420 peças. Isso está na letra E. Ok?